Meu nome é Marina Torres. Tenho 28 anos. Eu estava do lado de fora do buffet, sentindo o vento frio da garoa noturna no rosto. A tela do meu celular brilhou. Postagem agendada pronta. Lá dentro, meus pais brindavam as bodas de Esmeralda, 40 anos de casamento. Eles achavam que eu tinha saído para me acalmar. Eu saí para ter certeza de que a verdade aterrissaria. 30 minutos antes, eu estava sentada à mesa principal. Minha mãe se inclinou, sorrindo para os convidados, mantendo a pose. Então, ela sibilou entre dentes. Nós queríamos que você nunca tivesse nascido. O salão congelou para mim. A banda continuou tocando uma bossa nova alegre e errada. Eu não choro. Empurrei minha cadeira para trás e me levantei. Alisei meu vestido. Encarei os olhos dela e disse: então eu vou desaparecer. Meus pais não sabiam que meu adeus era uma contagem regressiva. De onde você está assistindo isso hoje? De uma cozinha silenciosa, de um carro estacionado ou do seu quarto pequeno? Ecos da vida está aqui com você. 30 minutos antes da minha mãe dizer aquelas palavras, eu estava atrás da mesa de doces, arrumando as flores do bolo. O salão cheirava a café expresso, laquê e perfumes importados. As luzes quentes pendiam do teto como num editorial de revista de celebridades. Meus pais posavam para as fotos, sorrindo como santos. Eu tinha ajudado a construir aquela imagem. Rodrigo, meu irmão mais velho, era o centro das atenções perto do bar de caipirinhas. Ele contava histórias da residência médica como se salvasse vidas todos os dias, embora fosse cirurgião plástico. As pessoas riam e se inclinavam, famintas pela aprovação do doutor. Elisa estava com um círculo de convidados, polida e radiante, direito na USP, estágios em grandes bancas, concursos públicos. As cabeças se inclinavam para ela como se ela fosse a luz do sol. Ninguém perguntava sobre minha arte. Nunca perguntavam. Se meu nome surgia, era um adendo. Essa é a Marina, minha mãe dizia, quase com humor. Ela desenha. 3 semanas antes, parei de chamar isso de favoritismo. Fui à casa dos meus pais com as amostras dos convites. Uma pasta estava sobre a mesa de jantar, entreaberta. A página superior tinha meu nome em negrito. Marina Torres, Fundo Universitário. Eu não deveria ter olhado, mas olhei. O saldo era basicamente nada. R020. Não foi gasto na minha mensalidade. Não foi usado para meus livros ou aluguel. Apenas esvaziado em grandes pedaços. Transferências para a consolidação das dívidas de jogo do Rodrigo. Transferências para o intercâmbio da Elisa na Europa e cursinhos caros. Datas de anos atrás alinhadas como uma confissão. Então vi a letra da minha mãe em um dos extratos. Ela nunca vai ganhar dinheiro com arte mesmo. Melhor investir nos futuros reais. Meu estômago gelou. Ouvi a voz do meu pai na minha cabeça mudando de assunto sempre que eu falava. Vi cada revirada de olhos ao ouvirem a palavra galeria. Lembrei-me de ser apresentada como a filha extra. Naquela noite, não gritei, não os confrontei na mesa. Apenas comecei a prestar atenção, porque, uma vez que você vê a matemática, para de acreditar nos discursos. E decidi que meu silêncio havia acabado oficialmente. Depois que encontrei aqueles extratos, comecei a gravar. Não gravações dramáticas, mas silenciosas, do tipo que você faz quando cansa de duvidar de si mesma. Eu ficava no corredor com o celular no bolso, lavava a louça, ouvindo pela porta entreaberta. Fingia procurar fita adesiva na gaveta da cozinha e apertava o gravar. A voz da minha mãe veio primeiro, afiada e casual. Arte não é carreira de verdade. Às vezes, gostaria que tivéssemos parado em 2 filhos. As palavras do meu pai eram mais suaves, mas piores. Pelo menos os outros 2 deram certo. Marina é uma decoração cara. Rodrigo riu numa noite. Ela vai estar de volta morando aqui em 1 ano. Elisa me chamou de filha de rascunho. Depois disse: estamos carregando o peso morto dela. Cada clipe era curto, 10 segundos, 15. O suficiente para ser inegável. Salvei-os em uma pasta chamada áudio. Continuei sorrindo como se nada tivesse mudado. Então meus pais me pediram um favor. Marina, você é a artista, minha mãe disse. Faça a festa de bodas ficar bonita. Sorri e disse sim. 1 semana depois, ofereci minha própria sugestão. Deixe-me cuidar da retrospectiva, eu disse. Um vídeo de homenagem, fotos do casamento,
Memórias de família. Minha mãe mal olhou para cima. Tudo bem, disse ela. Só não faça nada estranho. Não invente. Então, eu fiz o clássico, pelo menos a primeira metade. Digitalizei as fotos de que mais se orgulhavam. Sorrisos do dia do casamento. Rodrigo bebê, Elisa bebê, minha foto de bebê empurrada para a borda. Piano suave. Legendas limpas. Amor eterno. Família em primeiro lugar. Então criei uma pasta no meu desktop. Nomeei-a como Verdade. Dentro, soltei as gravações. Adicionei capturas de tela das transferências bancárias. Dei zoom na nota manuscrita da minha mãe. Pausei o tempo suficiente para ler e sobrepus minha arte a tudo isso. Peças que eles se recusaram a pendurar na parede. Retratos que transformavam seus sorrisos em máscaras grotescas. Com suas vozes por baixo, as pinturas tornaram-se provas. Jéssica, uma das garçonetes do buffet, foi minha única cúmplice. Ela assistiu ao corte bruto e sussurrou. Que coragem! Planejamos o momento logo após os discursos, quando as emoções estivessem à flor da pele. Uma homenagem surpresa, eles chamariam. Exportei o arquivo com um nome inofensivo. Fiz 2 backups, um no laptop do DJ, um no meu pendrive e um upload agendado, só por precaução. Quando os convites foram enviados, meu presente já estava esperando no projetor, e tudo o que tinham de fazer era apertar o play. Se essa fosse sua família, sua vida, o que você faria? Comente 1 para ficar quieto e deixá-los continuar roubando sua história. Comente 2 para expor tudo e fazê-los responder em público. O jantar se transformou em um borrão de talheres, batendo e risadas educadas. As luzes brilhavam acima. Os sócios do meu pai brindaram aos 40 anos de sucesso. Rodrigo levantou-se primeiro, confiante e ensaiado. Elogiou o sacrifício e os valores familiares. Elisa seguiu, suave e brilhante. Agradeceu aos nossos pais por acreditarem nos sonhos certos. Todos aplaudiram. Então minha mãe pegou o microfone. Seu sorriso era treinado e radiante. Somos tão abençoados, disse ela, com a voz tremendo na hora certa. Nossos filhos nos deram orgulho. Seu olhar deslizou sobre mim como se eu fosse um móvel. Alguns deles, ela acrescentou. E o salão riu baixinho. Alguém sugeriu que eu dissesse algumas palavras. Minha mãe riu alto demais. Ah, Marina, disse ela, levantando a taça. Ela é melhor com seus desenhinhos do que com discursos. Aquela frase deveria ter doído. Mal registrei. O que aconteceu a seguir? Sim. Ela se inclinou para perto, ainda sorrindo para o salão. Sua voz caiu para um sussurro privado, mas o microfone estava a centímetros de sua mão. Ele captou tudo. Às vezes nós realmente desejamos que você nunca tivesse nascido. O silêncio desabou sobre o salão. Um garfo caiu contra um prato. A banda continuou tocando, animada e errada. Cada rosto se voltou para mim. Empurrei minha cadeira para trás lentamente. O som de arraste soou como uma lâmina. Levantei-me. Alisei a frente do meu vestido. Olhei direto para ela. Então eu vou desaparecer, eu disse. A cor dela sumiu. Ela tentou segurar meu pulso. Marina, sente-se. Você está fazendo uma cena. Uma cena é o que acontece quando ninguém sabe a verdade, eu disse. Virei-me para os convidados. Minha voz permaneceu calma. Vocês todos vieram celebrar a história de amor deles, eu disse. Façam um favor a si mesmos. Fiquem para a sequência. Caminhei para longe antes que meus joelhos pudessem tremer. Atrás de mim, cadeiras se arrastaram. Meu pai praguejou baixinho. Alguém chamou meu nome como uma ordem. Passei pela cabine de som. Jéssica estava lá, com a mão perto do painel de controle. Seus olhos perguntaram. Agora? Não falei. Dei a ela um pequeno aceno de cabeça. Lá fora, o ar da noite bateu como um tapa, frio e limpo. Meu celular já estava na minha mão. Uma postagem agendada esperava com minha legenda. Um upload privado estava na fila para se tornar público. Um rascunho de e-mail aguardava com links e capturas de tela. Deslizei para o beco estreito ao lado do buffet. Encostei o ombro na parede de tijolos. Verifiquei a hora. 12 minutos passados. 18 para acabar. Meu telefone vibrou. Jéssica. Eles estão agindo como se nada tivesse acontecido. Pronta? Digitei de volta. Dê o play quando pedirem a retrospectiva. Não pare. Então outra vibração. Jéssica. Está passando.
Eles aplaudiram ao ver vídeo por Marina. Sorri no escuro, porque o próximo corte era preto e a voz da minha mãe estava prestes a encher o salão. Lá dentro, eles pensavam que estavam assistindo ao amor. Estavam assistindo a provas. A retrospectiva começou com piano suave e fotos de casamento. Meus pais relaxaram. Os convidados sorriram e levantaram suas taças. Rodrigo apertou o ombro do meu pai como um filho orgulhoso. Elisa enxugou os olhos como uma filha perfeita. Minha mãe sentou-se mais ereta, absorvendo os aplausos. Então a tela cortou para o preto. A música parou. E a voz real da minha mãe saiu pelos alto-falantes. Arte não é carreira de verdade. Algumas pessoas riram, confusas. O sorriso da minha mãe tremeu. A tela preta desapareceu, dando lugar a um extrato bancário. Marina Torres, Fundo Universitário. Saldo R020. Suspiros percorreram as mesas como uma corrente de ar gelado. Então, as transferências destacadas apareceram uma após a outra. Transferência para a dívida de Rodrigo. Transferência para despesas da OAB de Elisa. Datas e valores alinhados como uma coluna vertebral. A voz do meu pai se sobrepôs aos números. Pelo menos os outros dois deram certo. Alguém colocou um copo na mesa com muita força. Minha mãe levantou-se, com as mãos tremendo. "Isso é falso", ela gritou. Mas o próximo clipe atingiu antes que ela terminasse. Se não tivéssemos tido ela, poderíamos ter nos aposentado. A frase tocou sobre uma das minhas pinturas. O sorriso dela feito de vidro quebrado, sua sombra se retorcendo atrás dela. Rodrigo avançou em direção ao projetor, furioso. Meu pai o seguiu, com o rosto vermelho. Eles puxaram os cabos como se isso pudesse apagar o passado. Tarde demais. Metade do salão já estava filmando com os celulares. Uma vizinha sussurrou. "Aquela letra é dela?" Alguém perguntou à minha mãe. "Você escreveu aquele bilhete?" Minha mãe tentou rir e desconversar. O riso morreu rápido. Os colegas de Rodrigo deram um passo para trás, afastando-se dele. Os mentores de Elisa pararam de sorrir. Jéssica me mandou uma mensagem lá de dentro. "Tem gente chorando. O cliente do seu pai está gritando perto do bar. Sua mãe está berrando com o gerente." Meu telefone começou a vibrar com números desconhecidos. Algumas mensagens eram odiosas, outras eram suaves, envergonhadas. No minuto 30, minha postagem agendada tornou-se pública. O link de upload abriu como uma porta. Os compartilhamentos subiram rápido. Os comentários chegavam ainda mais rápido. Então meu rascunho de e-mail foi enviado com um clique. Conselho do hospital, mentores da Elisa, principais clientes do meu pai. Apenas links e capturas de tela. Nada emocional. Nada com que discutir. Rodrigo ligou primeiro. "Você destruiu tudo." Ele sibilou. Eu perguntei. "Você usou meu fundo?" Ele ficou em silêncio. Elisa ligou em seguida, com a voz falhando. "Você não precisava ter feito desse jeito", disse ela. "Você não precisava ter rido também", respondi. Meu pai ligou por último. "Se você tirar do ar, nós vamos consertar isso." Ele ofereceu uma nova narrativa. Ofereceu-me o papel de filha instável. Eu disse, não voltei para dentro. Não verifiquei se eles pediram desculpas. Deixei a verdade ficar onde eles haviam atuado. No beco, ouvi a gritaria abafada. Por anos, eu fui o segredo da família. Esta noite, eles eram. Eles me queriam invisível. Eu tornei o registro permanente. 3 meses depois, o barulho ainda não havia desaparecido totalmente. Mas minha vida tinha começado a soar como minha. O vídeo continuou viajando sem minha permissão. Clipes passavam em salas de espera e grupos de igreja. Minha mãe parou de ir à missa. O conselho do hospital de Rodrigo abriu uma sindicância ética. O estágio de Elisa foi reconsiderado, nas palavras de seus mentores. Isso não curou minha infância. Apenas provou que eu não estava imaginando coisas. O que mudou foram minhas manhãs. Acordava sem aquele aperto na garganta. Fazia café e respondia apenas mensagens respeitosas. Bloqueava números que chegavam com insultos. Parei de me explicar para pessoas que se alimentavam do silêncio. Então, o mundo da arte me encontrou. Uma dona de galeria chamada Helena pediu para ver meu trabalho. Ela ofereceu uma exposição e um título, Amor Condicional. Assinei o contrato com as mãos firmes. Pela primeira vez, meu futuro tinha meu nome nele. A noite de abertura estava lotada e brilhante. Minhas pinturas pendiam em paredes brancas e limpas.
Recibos, extratos e desculpas trituradas tornaram-se cor e textura. Uma obra manteve a sala em um silêncio absoluto. Seu título era a frase da minha mãe. Após os aplausos, meu pai ligou. Perguntou se eu viria conversar e ajudar sua mãe. Eu disse que ainda não sabia. Então acrescentei: não venham à minha porta. Mais tarde, vi minha mãe do lado de fora da vitrine da galeria, sem maquiagem, segurando a bolsa com força. A chamada dela iluminou minha tela. Deixei tocar até parar. Eu não desapareci. Apenas parei de atuar para eles. Paz não é perdão. É distância com a verdade intacta. Se alguma parte disso pareceu familiar, por favor, curta e compartilhe. Inscreva-se para mais força silenciosa no Ecos da Vida e fique perto para o próximo capítulo.